Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Aqui o Eterno fala, né, 12 elementares, que são a letra Re, Vav, Zain, né, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, não é, Tsad e o Kuf, que são as letras que representam, não é, as 12 letras simples, que são os 12 meses do ano, 12 tribos, etc. Também vai representar fala, pensamento, movimento, vista, ouvido, ação, sexualidade, olfato, sonho, ira, gosto e riso. Aí vamos ler aqui na íntegra o que está escrito, né? Pode ser também interpretado a ira como um temperamento ou agressividade. Gosto. A palavra hebraica aqui empregada é leitar, significa literalmente engolir. Muitos comentários, entretanto, interpretam como significado de gosto. Todos esses atributos não têm opostos, né? O oposto pode estar ou não presente, mas a sua ausência não é o oposto de sua presença. Daí que estejam representados pelas 12 elementares, caracterizadas por um único som. Como veremos, depois essas qualidades têm um paralelo nos 12 meses, assim como 12 signos dos zodíacos e também nas 12 tribos de Israel. Há dois modos de ordenar as tribos. A primeira é a que aparece lá no princípio no livro de Êxodo. E está lá no Êxodo do 1, no 2 e o 5, assim organizado. Ruben, Shimon, Levi, Judá, Issachar, Zebulun, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad, Asher e José, ou seja, começando as letras nas suas ordens. Ruben é a letra Re, né? Shimon, que é a tribo de... E aí também vai ser Ares, Shimon vai ser Vav, Levi Zain, Judá Rete, Issachar vai ser Tavi, Tete, Zebulun vai ser o Iude, né? O Benjamim o Lamed, o Dan vai ser Num, Naphtali vai ser Samer, o Gad vai ser o Ain, não é? E o Asher vai ser o Tzadik, e o Yosef é a letra Kuf. Essa seria essa primeira organização ali em Shemot. Enfim, e os 6 primeiros, Ruben, Shimon, Levi, Issachar, Zebulun, são os 6 filhos de Leia por ordem de nascimento. Logo vem Benjamim, o filho de Rahel, não é? Logo depois. Aqui está se falando que nesse caso aqui, o Benjamim é o último dos filhos, não é? Então ele entrou no meio da questão, porque ele, na ordem dos segmentos da letra está certo, mas no nascimento, que está descrito na Torá, ele é o que nasce depois, o último. Então eles explicam isso aqui, né? Os 6 filhos de Leia, e vem Benjamim, o filho de Rahel, né? José, os outros filhos de Rahel, estava no Egito, e portanto não é mencionado até o final. A seguir são mencionados Dan e Naphtali. Os filhos de Bilá, a criada de Rahel. Logo vem Gad e Asher, os filhos da criada de Leia, Zilpa, que nasceram depois dos filhos de Bilá. Muito bem. E aí aqui a gente tem, não é? A gente até estudou isso um tempo atrás, mas vamos reavivar aqui. A gente tem aqui as letras, vejam, Re, o Vav, o Zain, Het, o Tet, o Yud, o Lamed, o Nun, o Samer, o Ain, o Tzadik e o Kuf. E ele corresponde aqui, não é? Veja, as questões dos nascimentos e, como a gente dizia, dos masais, Ares, ó, estão correspondendo aqui à organização, não é, dos nomes segundo o que se deve meditar cada mês. Isso não significa, por exemplo, olha, eu só posso meditar isso naquele mês. Não, você pode meditar em qualquer momento.
qualquer hora. Tem gente que medita e vai avançando nas meditações, não tem problema. Vamos ver, conferir, ó, Yud, que está Y, é H, e o Vav lá, o V lá, e H de novo, tá vendo? Yud, Re, Vav, Re organizado. Então esse nosso ensino aqui está baseado aqui, ó, Yud, Re, Vav, Re, na tribo de Ruben. Quando chega no mês de Touro, o que que acontece? O tetragrama, ele dá uma volta, né? Ele dá, as letras, elas se reorganizam. E aí, nesse caso, vai ser Yud, Re, Re, Vav, na tribo de Shimon, né? Isso aqui eu tenho duas tabelas, tá bom? Eu tenho aqui na questão de números, o que está descrito em números e o que está escrito em Êxodo. No Êxodo é Ruben, no Números é Judá, essa meditação. Em Êxodo é Shimeon, mas lá em Números é Issachar. Aqui no mês de Sivan, que é o Mazal Tali de Gêmeos, não é? A gente tem para Levi esse nome, Yud Vav Re Re, mas lá em Números já vai estar organizado de outra forma, tá vendo? E assim sucessivamente. Tammuz, que é o mês de Câncer, que está ligado ao mês de Câncer, em Êxodo, esse nome que está aqui vai estar ligado a ele, tá vendo? Re, Vav, Re e Yud. Então, e assim se segue todos eles. Então vai ter uma tabela aqui, não é? Em Êxodo, e vai ter uma tabela em número. Veja, vamos ver aqui como se segue a explicação, então, do próprio Sefer Yetzirah. Eles dizem aqui, há diversas autoridades que numeram as 12 tribos nesta ordem. Assim, o signo de Yosef seria peixes, Dagim. Isso também está refletido nos ensinos talmúdicos. O que está aqui está lá, também escrito conforme a gente viu ali na tabela 44. Outras autoridades, deixa eu só conferir o número da tabela aqui para não acabar. É isso aí, a tabela 44 aqui. Outras autoridades enumeram as tribos nas ordens de seus acampamentos no deserto, né? E a gente vai ver isso na figura 47. Essa ordem é a seguinte: Judá, agora mudou, tá vendo? Não é mais Ruben. Judá, Issachar, Zevulun, Ruben, Shimon, Gade, Efraim, Menachê, Benjamim, Dan, Asher e Naphtali. É por isso que existe lá uma mudança. Lembra que o Ruben era o primogênito, mas ele perde a primogenitura. E aí a tribo de Judá, diz até lá, de Judá sairá um descendente, um cetro, e ele é levado ali ao nível da realeza, né, em Israel. Muito bem. Então veja, e aí continua, no acampamento oriental estava Judá, Issachar e Zevulun. No sul, Ruben, Shimon e Gade. No oeste, Efraim, Menache e Benjamim. E no norte, Dan, Asher e Naphtali. Segundo algumas autoridades, essa também era a ordem das pedras no Urim e Tumim. A mudança de ordem ocorreu após Levi ter recebido o sacerdócio, ou seja, ele era comum, ele recebe sacerdócio, e ele foi excluído da ordem das tribos. Para completar as 12, dividiu-se então a tribo de José em duas. Então José se tornou, não existem os josefitos, né, mas existem os descendentes, os filhos dele, Menache e Efraim. Ou Efraim e Menache. Isso fez de acordo com a bênção de Jacó. Efraim e Menache serão para mim como Ruben e Shimon. Isso é Gênesis 48, 5. E aí, quando diz como Ruben e Shimon, está dizendo que foi mudada a coisa ali. A partida, vamos ver aqui no Bereshit 48, 5. Então aqui está escrito aqui, né? Ó, agora os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse ao Egito, serão meus Efraim e Manasse serão meus, tanto quanto o Ruben e Simeão. Ou seja, é uma mudança na visão da Torá, das letras hebraicas, está vendo? Em Simeão. Então aqui, o que diz aqui está correto. Veja, continuando aqui a leitura, né? Então, essa é substituída aqui, serão para mim como Ruben e Shimon, Gênesis 48, 5.
Quando as características são na ordem dada na nossa versão GRA, as tribos devem ser combinadas entre si nas ordens do acampamento. Entretanto, a divisão de José não é considerada, e, portanto, José está no lugar de Efraim e Levi no lugar de Menaxê. Ou seja, porque não tem Davi, não é? José sai, e também sai lá Levi. Por isso que a organização das tribos, deixa eu ver se eu tenho isso por aqui, eu tenho, não é? Porque eu acabei de abrir isso ainda agora, está aqui. Então, abriu, veja. Eu tenho aqui a organização das tribos, veja. Então, ao norte, né, eu tenho aqui uma organização. Veja, essa organização ao norte, ela está aqui, ó, com Num. Veja, não se segue uma ordem, ó, Tzadik e o Samer, né? O Samer poderia estar aqui. E cada uma dessas forças, elas vão ter a influência de certos astros, tendo até meses que têm influência de 2 astros, como no caso aqui do Escorpião, não é? Aqui a gente vai ter o próprio Marte e Plutão, não é? E assim vai se seguindo todo o esquema. Aqui o arcanjo principal é o Gabriel. Veja, então não está em ordem, não é? Aqui mesmo que o Summer estivesse aqui em cima, que seria um mês logo depois, o Tsad que vai se pular. Aí sim, está em ordem, nesse caso aqui está em ordem, porque o Pei é um planeta, né? Depois a gente vai ter a questão ao sul, não é? E aqui o sul sim, eu posso colocar que não tem ordem, né? Porque Re, Vav e Purapruai. Então veja, existe aqui, não é, uma organização diferente. Veja, todas as organizações são controladas pelos planetas. Ao leste a mesma coisa, né? Judá e etc. E também não, aqui segue-se uma ordem, tá vendo? Re, Tav, Yud. E aqui já não segue uma ordem, porque vai estar Cuf, Cuf e Lamed, né? Os 2 meses que os 2 filhos de José que receberam ali, tocaram por José e também por agora Levi, que não está presente mais aqui nessa organização. Mas várias vezes a gente falou sobre com a organização, não exatamente do que estava na árvore que a gente estava estudando no momento. E aqui a gente tem as direções, que na verdade a gente vai entender agora como são essas direções, está entendendo? São ligadas à letra Re, Vav, Vav, Yud, Yud, que são as 3 letras que formam o tetragrama sagrado. Vamos continuar a leitura aqui então. Muito bem. Então veja, a divisão de José não é considerada, portanto José está no lugar de Efraim e Levi no lugar de Menaxê. As 12 tribos em questão correspondem a 12 permutações do tetragramaton, que é como a gente chama o tetragrama. Como 4 letras podem normalmente ser permutadas de 24 formas diferentes. Veja, então não são só 12 formas de permutação, existem 24 formas para estudar, não é? E dividir esse tetragrama. Não são só 12 vezes. Diferentes modos, já que existe uma letra repetida, esse número é dividido no meio, não é? Conforme aqui vai estar aqui na figura 48, que vai estar abaixo. Aqui é a organização, como a gente viu lá no nosso esquema. E continua aqui. Começa-se com o nome Yud, Re, Vav, Re, mantendo o Yud no começo e o Vav é primeiramente colocada no final. Tá vendo? Então, aqui já começa-se justamente com o tetragrama normal e agora vai ser diferente. O Vav é colocado no final, Yud, e aí seria Re, Vav, né? Só que o Vav agora passa para o final. E imediatamente após Yud, né? Yud, aí sim muda de novo, Yud, Vav, Re, Re. Muda-se de novo. O Yud é colocado no fim e a primeira Re no início. Como antes, a letra do meio, que agora é o Re final, é primeiramente colocada no fim. Agora fica Re, Vav, Yud, Re. O seguir colocado após a letra inicial. Agora é Re, Re, não é? Vav, Yud. A letra Re na permutação inicial dessa triade é Re, Vav, Re, Yud.
Então é colocada no fim, deixado o Vav em primeira posição. Agora Vav, Re, Yud, Re. E assim todo masal vai funcionando sobre o mundo. Novamente, a letra do meio, a Yud, é primeiramente colocada no fim. Então, Vav, Re, Re, Yud. E logo colocado antes da primeira letra, Vav, Yud, Re, Re. A letra Vav é então colocada no final, deixando o Re final no princípio da palavra. Então, Re, Yud, Re, Vav. A letra Re do meio é movida para o fim. Então, Re, Yud, Vav, Re. E logo a segunda posição, Re, Re, Yud, Vav. De acordo com a maioria das autoridades, esta é a ordem da permutação do tetragramaton que corresponde aos meses do ano. Mas há alguns versículos que estão associados a essa ordem, nos quais as letras das permutações aparecem no final, no início ou no final das palavras. Também associado com essas permutações estão 12 casas, que são as 12 divisões angulares do céu, né, conforme vai estar na tabela 45. O posicionamento das constelações e planetas nelas determinam sua influência astrológica, tá vendo? Esta divisão é também usada na astrologia ocidental. Eles também copiam parte disso. Muito bem. E aqui está, de novo, né, a descrição dos meses, não é? E aqui a mudança, né? José, que ficou... Efraim, que ficou no lugar de José, e Menaxê, que ficou no lugar de Levi, né? Porque foi separado. Aqui nós temos exatamente uma roda com todos os nomes sagrados, né? Ou seja, a permutação aqui do nome, aqui a tribo, a She, não é? E aqui o mês, Shevat, enfim, tudo isso está organizado, não é? Dentro desse sistema aqui que a gente está vendo aqui, não é? E é um esquema que a gente vai estudar ainda com mais atenção. Então vamos continuar aqui. Ali tem as permutações, aqui é a imagem 49, né? Da permutação não só de um nome, mas de dois, Yud, Re, Vav, Re. E eles vão estar ligados a versículos, não é? A versículos dentro da Torá mostrando o porquê aqui, não é? A gente tem uma situação. Então, uma situação aqui onde a gente tem o nome sagrado e eles estão codificados, ó, dentro das letras, tá vendo? Aqui nós chamamos isso de Eroshei Tevot, as letras iniciais. Então tem um Yud grande aqui, tem um Re grande aqui, ó, no nome Hashamayim. Eles estão botando as letras para destacar. A letra Vav grande aqui também, tá vendo? E a Re aqui também. Então essas letras aqui vão formar a ordem, não é, do tetragrama como ele tem que estar. Nesse caso aqui, Yud, Re, Vav, Re, mais ou menos aqui não. O Yud, Re aqui no princípio. E aí ele vai estar com essa permutação de RE que está aqui. A formatação de RE aqui vai seguir os mesmos sinais maçoréticos que estão aqui, ó. Aqui RE, não é? E aqui Yud, Kei, Vav, Kei. Os mesmos sinais maçoréticos são usados. Eu não consigo passar os versículos para vocês porque não tem aqui, ó. Aqui eu não estou conseguindo enxergar, tem muita letra aqui que está comida, ó, e eu não é passado aqui de uma forma plena para gente, pelo menos aqui, não é? Sobre essa situação do versículo que está. Então eu vou ter que pegar essa parte aqui hebraico e procurar. Vou ter que procurar para achar, não é, todas essas permutações aqui dentro da Torá, porque realmente aqui está muito tá apagado. Agora, de contrapartida, os nomes dos meses estão aqui, ó, Nissan, não é? E todas essas segmentos, Iair, tá vendo aqui, ó? O Iar, né, como é dito, Iar, não é? Sivan tá aqui também, Tamuz tá aqui também, Ave, Elu, não é? Tisherei tá aqui embaixo, enfim.
mas aqui realmente eu não consigo enxergar para passar para vocês a referência bíblica que esses versículos estão. Talvez isso seja feito de forma proposital mesmo para a gente não ver. Outra coisa, informação aqui importante é que cada mês tem uma Sefirot, ó, Hesed, aqui Gevurah, não é? Nessa parte aqui Gevurah, aqui tem Tiferet, Netza, descrito aqui, ó, Netza, aqui é a Sefirah de Od, tá vendo? Então cada uma desses meses também corresponde a uma Sefirot. Aqui nós temos Yesod, aqui a gente já vai ter Hesed, Gevurah novamente, e Tiferet novamente, e Netza novamente. E aqui por último Od, e finalmente Yesod. Cada uma ligada a um desses meses. E a gente vai estudar também sobre isso. A gente depois vai construir isso muito mais organizado para vocês. Aqui é só uma leitura para a gente compreender um pouco daquilo que a gente estava falando hoje de manhã. Então continua aqui, ó. Os Partsufim são Ariampim, a grande face, que corresponde a Keter inferior, sendo que Keter superior recebe preferencialmente as denominações do ancião de dias ou sagrado ancião. Abba, o pai, que é igual a Sefirah Rohimá, e Ima, mãe, que é igual a Biná. Zerampim, a pequena face, macho, são as 6 Sefirot seguintes, que é chamado de o demiurgo, ou Anukva, fêmea, e a perfurada Malhut, né? E também a Anukva, que é Malhut. Ou seja, não tem nada que não aconteça que não seja diretamente dirigido pela divindade através dos planetas, seja bom ou ruim. Tudo vai ser construído aqui. E a questão do ancião de dias, quando a gente vê essa construção, olha só, então, veja, tudo é em cima dos planetas. Agora vamos lá. A gente pergunta, poxa, ficou difícil entender a Torá, teve os homens da caverna, teve, né, a gente fala homens da caverna, teve várias espécies de animais, tudo foi preparado para esse último momento, não é? E aí a gente pergunta, tudo estava na mão da divindade, tudo foi organizado como a divindade quis. Aí na outra aula a gente falou que Deus ele queria alguém que pudesse percepcionar a criação. Primeira pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos, ainda que a vida era muito difícil naqueles períodos mais antigos, era a vida. Ou seja, existia uma interação do homem com a natureza, que é a principal criatura de todas. E o homem, pelo que se vê, apesar das dificuldades da natureza e até da vida em si, ele sempre teve a possibilidade de viver muito bem, não é? Desde que sua mente não o condene a querer julgar tudo, e aí há um perigo dentro da mente de todo ser humano, as coisas para o mal, né? É só a gente perguntar o que eu era antes daqui. Eu não sei. Quem era você, né? A gente não sabe. Já vamos ler aqui, ó, 12 elementares, né? Essas 12 elementares estão descritas aqui, ó, o Re, o Vav, o Zain, o Het, o Tet, o Yud, o Lamed, o Nun, o Samer, o Ain, o Tzadik e o Kuf, né? Então, ele diz aqui, ó, seu fundamento é os 12 limites diagonais, que são diagonais na árvore Sefirot. O limite leste superior, né, o limite leste boreal, situado ao norte setentrional, o limite leste inferior, o limite sul superior, o limite sul oriental do leste, o limite sul inferior, o limite oeste superior, o limite oeste austral do sul, o limite oeste inferior, o limite norte superior, o limite norte ocidental do oeste e o limite norte inferior. Eles se estendem continuamente até a eternidade das eternidades. E eles são o limite do universo. Vocês compreendem o que a gente acabou de falar aqui agora? Veja, essas direções que são mencionadas,
elas não são direções do nosso mundo, elas são sintetizadas, né, usadas como as direções do nosso mundo, mas não são. Elas são os limites do universo, porque tem o tetragrama, o nome divino envolvido, tá vendo? Então, isso aqui não significa literalmente, não é que essas tribos aqui são tribos no nosso mundo, mas são organizações da divindade em relação ao nosso mundo. E por isso a gente deve continuar a leitura aqui para entender. As 12 elementares estão relacionadas com 12 limites diagonais, né? A gente vai ver na tabela 46, elas correspondem aos 12 cantos de um cubo. Quando uma pessoa usa estas letras em qualquer meditação, veja, a meditação sendo descrita no Sefer Yetzirah, ela deve também se concentrar estando na direção apropriada. A ordem que se segue aqui começa no leste e logo segue-se através das 4 direções primárias, leste, sul, oeste e norte. Agora, a gente viu que essas direções aqui, ó, elas são os limites, as letras são os limites do universo, as direções são quem? São os nomes sagrados. Então veja, a gente consegue perceber então que essas direções não são literais, tá vendo? Então e aí vai dizer aqui, ela deve concentrar nessa direção, na direção da letra, no mundo espiritual, não é? Onde a ordem que se segue aqui começa no leste, e leste representa Tiferet, que é a parte central da árvore sefirótica. E logo segue através das direções primárias. Então, leste, que é Tiferet, sul, não é? Que é Hesed, oeste, que é Malhut, e norte, que é Gevurah. Então, essas 4 direções primárias, na verdade, são sefirotes. E aí a gente aprendeu que são os planetas, mas também são internalidades e também são espiritualidades. Então, tudo está permutado, permutado não, tudo está escondido na linguagem do que nós chamamos linguagem dos ramos. As ordens das direções, pode falar. Por isso que no livro de Ezequiel fala sobre o norte, né? Então, falando sobre Gevurah, falando também sobre a cor vermelha e falando também pela manifestação de justiça, né? Isso. Tudo isso são sefirotes e não são literais, tá bom? Muito bem. Então vamos continuar. É isso aí mesmo. Então veja, as ordens das direções é também a mesma que a dos 4 acampamentos. Veja, leste superior, aqui na versão curta, né? Leste e norte. Então, leste superior representa leste-norte, que está indo de Tiferet em diagonal, não é? Com a questão ali da Gevurah. Como que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso na construção, não é? da própria questão da organização aqui dos nomes. Deixa eu abrir aqui uma permutação, né? Aqui. Então veja. Aqui eu quero isso aqui de baixo, veja. Vamos ver aqui, ó. A gente falou sobre esses ângulos, né? Veja, os ângulos, eles são descritos aqui, ó. A gente tem uma descrição dos ângulos da Terra, ó. Aqui os ângulos, tá vendo? Ele começa, ó, os ângulos são formatados aqui aonde? Dentro desse masal que tem sobre os astros que tem sobre o nosso planeta. Tá vendo? Aqui a gente tem o Sol, não é? E o Sol, ele está se referindo aqui sobre o planeta, ele tem uma incidência, tá vendo? A cada período, os gêmeos, etc. Enfim, então aqui é toda uma conotação que a Torá está falando sobre essas 12 constelações, que foram dado o nome, né, de signos ou de tribos, enfim. Então essa é a organização do que a gente está falando em relação às letras simples. Elas não são tribos nesse mundo, elas são entradas de alma nesse mundo. Muito bem, vamos voltar então aqui para a leitura. Muito bem, então aqui vai ter leste superior, leste inferior, e aí vão ter aqui as permutações, Yud Re Vav Re e Tá Judá, né? E assim vai seguindo cada uma das permutações do nome divino, não é? E também os meses, né? E eu não vou ler tudo aqui para a gente seguir em frente.
você quiser, você pode tirar um print aí você guarda e depois você pode gravar. Então veja, então tudo que está sendo falado aqui na verdade, não é uma questão, não é? De se entender. Aqui nessas questões de permutação, isso é a versão, existe aqui uma versão, né, leste superior, que é leste-norte, ó, veja, depende da versão, versão curta e versão longa, tá vendo? Então tem essas duas versões e vão mudar de acordo com a versão. Aqui no caso, a gente vê que José assume o Lamed, né, e não é Levi, é Benjamim, perdão. Benjamim está na letra Samer, né, e vão ter algumas mudanças aqui que deve se entender. Aqui muda-se tudo, na verdade, né? A primeira aqui, nessa ordem, é Judá, é a letra rei, que aí se torna Nissan, não é? Porque é a letra rei da partida Nissan. A Vav é Issahá, o Zain é Zevulun, o Het vai agora ser Ruben, né? E Ruben tinha que estar aqui em cima. Shimon está na letra Tet, Yud é para Gad, o Lamed vai ter o José, o Nun vai ter Levi, e também vão ter direções aqui diferentes, dependendo da versão curta ou longa. O Sam é Oeste. Agora, deve-se entender que tudo isso são sefirotes, não é? O Ai é o norte superior, que vai ser Dan agora, o Tsad, que vai ser Asher, e o norte inferior vai ser Naftali, né? Então, veja, então no deserto, essa era a organização no deserto. Os 12 limites diagonais correspondem assim a 12 tribos. Então esses limites são aqueles, não é? Você vai ver que quando a gente olhou aqui o nosso sistema, há uma questão diagonal, tá vendo? As linhas, elas não seguem reta. Elas são mais amplas aqui, ó, ela tem uma circunferência maior. É lógico que o grau aqui, ó, ela vai diminuir aqui nessa parte menor, nessa circunferência menor. Isso também é uma forma de se entender o que está se passando aqui na linguagem do Zohar. Muito bem. Por isso, na versão Gra, das 3 limites para cada um das 4 lados, eles correspondem a 3 tribos em cada um dos 4 acampamentos. Em cada uma dessas 4 direções, torna-se primeiramente o limite superior, depois o limite da direita e depois o inferior, né? Primeiro o superior, depois o limite da direita e depois o inferior. Dessa maneira, pode-se descrever a letra Beit sobre cada lado. Isso corresponde ao ensinamento de que o mundo foi criado com Beit, que é a primeira letra da Torá, não é? Muitas das demais versões anunciam 12 limites tal como estão aqui. Outras versões usam um sistema diferente. Dão em primeiro lugar todos os limites orientais, que é do leste, em seguida 2 boreais do norte e depois todos os ocidentais do oeste. E por último, os 2 restantes austrais do sul. O Barre relaciona esses 12 diagonais com a árvore da vida. Há uma relação 1 a 1 entre os limites diagonais e as linhas diagonais no diagrama da árvore da vida. Os 12 limites também correspondem a 12 permutações do tetragramaton, não é? As permutações que começam com Yud correspondem a leste, e as que começam com Re ao sul, e as permutações que começam com Vav ao oeste, e com Re final ao norte. Então, cada uma das letras do nome divino. Aqui tem um esquema de como é esse cubo aqui que está sendo falado, e em volta dele, não é? Vai estar sempre a letra Beit, porque a letra Beit ela que começa a Torá, não é? E aqui embaixo a gente até passou por esse esquema, mais uma vez aqui a gente tem um cubo, e na verdade é um hiperpentacubo, né? Aqui nós temos só um cubo, mas isso é uma dimensão bem elevada, e está também no Sefer Yetzirah lá no início, logo a gente volta para ler outras partes do Sefer Yetzirah. Ele se estende até a eternidade, das eternidades. O termo eternidade das eternidades, que em hebraico é ad, né, já foi explicado lá no capítulo 1.5. Então voltaremos a estudar. Como denotado um domínio além do espaço e do tempo. Veja, como denotando um domínio além do espaço e do tempo. Não tem nada a ver com o espaço e o tempo. Isso já me leva a entender que a Torá não está nesse nível.
O uso deste termo aqui implica que os limites diagonais realmente se estendem além do domínio do espaço e do tempo. Antes, quando Sefer Sirah, no 4.4, falou das 6 direções primárias, não as chamou de limites ou fronteiras. A razão pela qual são chamadas aqui de limites, ou seja, Gevulim, é porque são usadas em um método de meditação. Veja, mais uma vez falando-se sobre a meditação, sobre os limites do espaço-tempo. O iniciado medita nas 4 letras, não é? Beit, que selam o universo pelos 4 lados, fixando no limite do pensamento. Eles também meditam nas 12 permutações do tetragramaton, que corresponde às 12 diagonais. Deste modo, pode alcançar o nível no qual os limites se estendem até a eternidade das eternidades, além do domínio do espaço e do tempo. Ao discutir sobre as 12 diagonais, o Barri diz: em seu exterior está a árvore. Trata-se da árvore da vida. À disposição das 10 sefirotes, conectada pelas 22 letras, a árvore não está só dentro de 12 limites, fronteiras de um ponto de vista terreno, já que é externa ao universo físico. Veja, ela não é no universo físico, ela é externa. Ela só está dentro desses limites quando contemplada do ponto para o infinito que foi comentado antes lá no capítulo 1.7. E neste ponto que todos os limites são unificados. Quando uma pessoa medita na infinitude dos limites diagonais, ou seja, nas 12 letras que representam os meses, é capaz também de se mover através dos caminhos diagonais da árvore da vida. Isto é importante porque é muito mais fácil subir pelas diagonais do que pelos caminhos verticais. E é verdade, o vertical está em pé, não é? E a escada que na árvore sefirótica é desenhada aqui, ó, pelas nossas subidas, significa que aqui espiritualmente falando, ó, as diagonais são mais fáceis. Tem uma rampa, né? Eu tenho uma rampa para subir, uma rampa para subir, uma rampa. As verticais, não é, são diferentes, tá vendo? E os orientais me mantêm num plano só, elas não sobem. Veja. Ainda que elas sejam necessárias. Aqui é uma construção mental que a gente está fazendo. Muito bem. Então, é muito mais fácil subir pelas diagonais do que pelo caminho vertical. Limites do universo. Estes limites relacionam-se com os limites das 12 tribos mencionados em Ezequiel 48. Vamos ver aqui em Ezequiel 48. Quer dizer, Moré, que a gente pode se atravessar de uma sefirote para outra e ir subindo nas árvores espiritualmente através das meditações. Através das meditações você pode ir para qualquer lugar do universo. Basta você ter capacidade para usar as letras e chegar lá. Foi isso que os sábios fizeram, entendeu? Então você pode ir para qualquer lugar, não é? E viajar, era isso que os sábios faziam, eles viajavam pelo universo e entendiam as coisas do eterno através dessas viagens. E aí que é o insight, né? Tem gente que viaja nesse mundo, são conhecidas como viagens astrais. Vamos continuar aqui então. Estes são os nomes das tribos, tá vendo? No extremo norte, ao longo da estrada, está de Etron, de Lebo Hamate, até Razan Enan, que é a fronteira de Damasco com Ramate, ao norte. Veja aqui é Sefirá, não é uma fronteira, que é uma Sefirá, um caminho ali entre Grevurá, desde as fronteiras orientais até o mar de Dan. E aí Dan já é uma outra construção. É lógico que a gente tem que construir aqui, ó, toda uma questão. E aqui o final da palavra que é Errad, é um, não é? Veja, ao mesmo tempo que Deus é um, cada caminho é único, cada sefirote é única, mesmo sendo uma completude de tudo. E vai continuar aqui durante todo esse versículo 48 discutindo, não é, toda essa questão das tribos, e também vai falar aqui, ó, o tanto que o Eterno reservou para Deus, né,
os comprimentos, ó, 25 mil vezes 10 mil de largura e etc. Vai ter aqui 25 mil côvados. Por exemplo, 25 mil côvados seria 25 vezes 48. Vamos ver aqui quanto vai dar. Ó. 25, eu não vou botar 25 mil, a gente vai ter uma ideia aqui só através da unidade. A gente consegue chegar, ó, veja. E aí tem 1.200. O que é 1.200? As 12 tribos de Israel. As 12, né? Agora, pode ser 12 mil, porque tem milhões e milhares e milhares e milhares de anjos que estão a serviço do Eterno, tá vendo? Então, veja, você vai entendendo essas coisas através do uso da matemática, da lógica. E aí é lógico que tem um sentido espiritual também, mas você não deve, por isso que o Eterno fala, não deve atropelar a Torá. Não é? Porque a pessoa pega um texto desse aqui, logo ela traz para esse mundo e começa a imaginar as coisas nesse mundo. Muito bem, e o Zohar, quem está falando aqui conosco não é o Moré André, é o Sefer Yetzirah, não é? Muito bem. E continua aqui, né? Cada limite diagonal corresponde a uma das 12 tribos. Segundo o Talmud, esse limite também se corresponde aos 12 pilares sobre os quais repousa o universo. Já deu um pulo maior. Isto está baseado no versículo: estabeleceu os limites das nações de acordo com o número dos filhos de Israel, Devarim 32:8. O Talmud também se relaciona ao braço do universo. De fato, a versão curta, em vez de limites do universo, lê braços do universo. A alusão óbvia é o versículo de Devarim 33:26 ao 27, que disse: não há ninguém como Deus, de Exurum, né, que não é usado em Israel. Exurum é um dos nomes de Jacó, e Jacó é o planeta Sol, mas também é um nome divino que tem no Sol, que cavalga os céus e é teu auxiliador. O seu orgulho está nos céus, ou seja, Sheraquim. Uma morada a Deus da eternidade, e abaixo estão os braços do universo, que afasta o inimigo diante de ti e diz: destrói. Esta estrofe aparece depois na bênção da tribo, quando Moshe benze toda a nação de Israel. Embora os versículos falem de Deus ajudando os israelitas em seu sentido mundano, também insinuações místicas existem aqui. Moisés começa chamando Deus de o que cavalga nos céus. A palavra cavalgar é rohev, como um reish, vav, aqui um kaf, um raf, não é? Aqui está como raf, não tem um pontinho dentro, e o veit aqui, rohev, né? Som de ver, não tem um pontinho dentro também. Esta está estritamente relacionada a Merkabah, não é? A carruagem mística, que é a essência da experiência mística. Veja, por que está relacionado? Porque a parte central, ó, aqui eu tenho Reish, aqui eu tenho Reish, aqui eu tenho Raf, aqui eu tenho Raf, aqui eu tenho um Beit, eu tenho Beit, e aqui nas pontas eu tenho Men e Re, né? Que é uma pergunta que se fala o que, né? O que a gente está entendendo? Agora, se eu leio só assim, eu então não memorizei ainda que aqui eu estou falando de Mercúrio, não é? Eu estou falando aqui de Iá, ou posso estar falando de Zerampim, que são 6 sefirotes, aí inclui também as outras sefirotes, os outros planetas, o Sol e o próprio Saturno. Ou se eu transformo isso também em sefirotes, eu estou falando de Ode, e aí de novo, não é? A letra Vav que liga Keter a Binah, do lado esquerdo, ou falando do Sol, ou do próprio Saturno, ou da própria Binah, e Tiferet. Tá vendo? É tudo uma coisa misturada dentro do outro, mas é de se saber que mesmo que os planetas estejam dentro dessa descrição, o que me fala aqui é que isso é além do universo, isso é uma divisão entre a divindade e o universo. Então é essa ideia que eu tenho que chegar para essa experiência espetacular a nível místico, não é? Então veja, o conceito de cavalgar envolve viajar e abandonar o próprio lugar natural. Quando Moisés diz Deus cavalga nos céus, isso significa que ele abandona o seu estado natural, onde ele é absolutamente incognoscível e inconcebível, e permite a si mesmo ser visualizado em uma visão mística. Ou seja, a visão é algo que se tem muito dentro da Torá. Com o verso, continua dizendo, isso acontece através dos céus, conhecidos como Sheraquim.
Este termo também se refere às duas sefirotes, veja, Netzah e Yod, que são as sefirotes envolvidas com profecias e inspiração. E a gente tem lá no nosso canal os verdadeiros profetas que falam dessas sefirotes. Diz então uma morada, Meoná, é o Deus da eternidade, como foi explicado antes lá no 1.5 em cima. A palavra Maon e Meoná indicam um nível acima do espaço e do tempo, o lugar do universo. A palavra que usada para eterno é Kedem, que geralmente indica Keter. O termo hebraico para coroa é Keter, que vem também da raiz da palavra Katar, que significa rodear. E através dos atributos de Keter, ou Kedem, eternidade, que Deus envolve todo espaço e tempo. Abaixo disso existem os braços do universo. Esses são a infinitude envolvendo essas 12 letras que chamamos de limites diagonais. No nível mais alto, concebemos Deus como totalmente separado de todo espaço e tempo. Essa concepção envolve um estado de consciência que não pertence à percepção, nem à não percepção. Em um nível inferior, vemos que, como aquele que define o espaço e o tempo como lugar do universo, isso envolve um estado de consciência que percebe o nada. Em um nível ainda mais baixo, vemos Deus como estando além dos limites do universo. Portanto, se uma pessoa deseja experienciar Deus, ela deve começar pelo nível mais baixo e trabalhar os seus caminhos para cima. Portanto, ela inicia pelos braços do universo, contemplando a infinitude do espaço dos 12 limites diagonais. Só depois disso ela pode alcançar o nível de uma morada. É o Deus da eternidade, onde ela concebe Deus como um lugar do universo. Finalmente, entretanto, terá que chegar a uma concepção de que Deus como totalmente separado do espaço e do tempo. Portanto, ela o vê como cavaleiro dos céus, usando meramente todas as descrições como meio através do qual ele pode ser conceitualizado. Um elemento muito importante para conseguir uma experiência mística é a negação do eu. Quando uma pessoa vê a si mesmo como nada, seu eu se torna transparente para o divino. Comentando sobre o versículo de baixo dos braços do universo, o Talmud estabelece que uma pessoa deve fazer a mesma coisa que não existisse, como se ela não existisse. Através da contemplação da infinitude do universo, ela pode anular o seu ego. Em outro ensinamento muito significativo, o Talmud estabelece que o espírito Rua depende do verso intempestuoso que é Ceará. O vento intempestuoso, pendente dos braços de Deus, isto é, também se apoia no versículo debaixo dos braços do universo. Entretanto, o vento da tempestade Ceará foi a primeira manifestação da visão de Ezequiel, tal como se diz. E eu olhei e vi um vento tempestuoso, uma tempestade vindo do norte. Ezequiel 1:4. O vento de tempestade se relaciona ao tempestuoso estado de consciência que precede a verdadeira experiência mística que é chamada espírito Rua. O Talmud estabelece que o estado de Ceará, que é a passagem para a experiência mística, depende dos braços do universo. Uma pessoa pode alcançar esse estado meditando nas infinitudes dos limites diagonais, que são as 12 letras que falamos acima. E também nas permutações do tetragramaton associado com ela. No presente texto, vemos que a ordem dos 12 limites diagonais começam no leste, Tiferet, e termina em Gevurah, já que a última direção em que se medita é o norte. Ezequiel viu o vento de tempestade vindo do norte. O estado do vento impetuoso, assim como grande nuvem de fogo relampejante, visto por Ezequiel, são as forças, veja, as cascas das clipotes malignas, que devem ser quebradas antes que alguém possa entrar nos mistérios. Passagem em Deuteronômio, portanto, conclui, ele afasta o inimigo de diante de ti, já que após a contemplação dos braços do universo, alguém se encontra com o inimigo, ou seja, as clipotes. Moisés tinha de prometer que Deus afastaria essa força e permitiria que alguém entrar são e salvo na presença dele.
Na versão longa do Sefer Yetzirah, mostra nesse ponto alturas do universo. Alguns comentários estabelecem que essas alturas são os braços do universo. O termo alturas do universo aparece 3 vezes na Escritura. Na bênção de Jacó a José, Jacó concede a este o desejo das alturas do universo. Gênesis 49, 26. Moshe abençoa igualmente a tribo de José com o tesouro das alturas do universo. Devarim 33, 15. O Zohar estabelece que essas alturas relacionam-se com o princípio feminino da criação, especialmente com a Sefirah Malhut. É meditando nas 12 infinitas linhas do universo que uma pessoa pode entrar em Malhut e começar a ascensão da árvore da vida. Sem essas meditações não é possível. Os 12 limites diagonais são, então, como linhas de transmissão através das quais a energia criativa flui ao universo com 12 caminhos diagonais da árvore da vida. Como tais, essa infinitude são a interface entre o físico e o transcendente. Muito bem. O que acontece, geralmente, quando as pessoas se aproximam de nós? A pessoa já vem, mestre, eu já estou sendo atacado. Mestre, eu não estou entendendo. Meu marido foi atacado. O que acontece? Quando a pessoa estava longe da Torá, ou quando ela está começando a subir, essas forças impuras, porque ela está na árvore de Malhut, vai assustá-la. Então elas vão atacar a pessoa. E aí, o que está sendo dizendo aqui? Essas clipotes já são o que estão dentro de você, estão agarradas em você. Você vai ter que ultrapassar essas clipotes através do reconhecimento que você não é nada, ou seja, através das meditações. Muita luta é uma coisa muito difícil, porque todo o ego que você tem dentro de você é o que vai atrair essas forças. E aí começa agora uma batalha. Veja, você estava na idolatria, você estava, sei lá, pelo caminho do ego e etc. E aí agora vai ser preciso uma batalha imensa para você sair disso. E aí, com a ajuda do Moré, não é, que pode aí te ajudar. Isso acontece muito, não é? Quando a gente está na questão da alma, a alma é muito maior do que o corpo. Mas vai depender muito mais de você. Veja, agora você está sabendo a verdade, você não depende mais de um milagre para entender isso. Amanhã eu vou esperar Deus fazer um milagre para me estudar a Torá de madrugada, vou esperar o galo cantar 3 vezes, vou esperar isso. Não é nada disso. O que está falando aqui é que você deve construir. E se você não construir? Se você não construir, então você não tem como avançar. Veja, se eu quero construir uma casa, eu primeiro compro terreno, depois eu tenho que fazer o alicerce, antes do alicerce eu tenho que fazer a base da casa, e tenho que ir ali botando tijolo a tijolo. Se eu nunca começar, quando a casa vai ficar pronta? Nunca. Então veja, então é uma construção, a gente está revelando sobre meditações, buscar esses limites diagonais, etc., através do Sefer Yetzirah, que é um livro que é lido aí por um monte de gente, né? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. A primeira coisa que a gente deve entender é que Deus é o Criador, né? Mas nós somos co-criadores. Ou seja, cara, todo mundo sabe disso, né? A gente sabe que tem pessoas que quando faz uma comida fica uma delícia, né? E tem uma pessoa que vai pegar os mesmos ingredientes, vai botar as mesmas proporções e vai ficar comida diferente. Dá para entender uma coisa dessa? Não é? Dá para entender isso? Não dá. A pessoa pode pegar os mesmos produtos e fazer a comida, mas vai ficar com sabor diferente. Como se explica isso? A questão da energia da pessoa. Então veja, você passa energia para as coisas, as pessoas também passam energias. E aí é que está o segredo aqui. Porque se você não chegar, de fato, a seguir e ser como criador, você nunca vai chegar lá. O ser criador, ele é amor, ele é doação. Mas para chegar nele tem uma tempestade, tem um vento norte, tem um terremoto, tem um fogo. Veja, aquele fogo que desceu para acender lá a fogueira lá no templo, lá em Israel, ele foi mandado, era o próprio Satã. As pessoas dizem, olha, Deus acendeu. Não, era o Satã. Veja lá era uma força de Gevurah.
Quando você vai para a visão de Elias, você vê a mesma coisa. Veio um vento forte, veio um terremoto, veio um fogo, e nenhum desses era o eterno. Era esse vento que ele estava atravessando para chegar ao eterno. Aí a pessoa pensa, aí veio uma voz mansa e suave e falou com ele. Essa caverna são as Sefirotes. Veja, as pessoas estão brincando, estão achando que é estudar cabala, vamos lá no Moré, vamos lá em outro, vamos estudar as letras. Hoje a gente entra, amanhã a gente sai e sai. Quando sai, volta uns anos depois, Moré, minha vida. Agora minha casa está cercada de demônios. É assim mesmo, tá pensando que é brincadeiras? Meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. Aí o Moré fica aqui e vai explicar, olha, você se separou 1 ano da cabala, agora vai demorar 2 anos. Porque você tinha 365 dias, vamos lá, você recebeu um grande pedido. Vamos lá, você é uma pessoa que trabalha com pinturas. E aí você sabe fazer quadros, aí você recebe um grande pedido. E você sabe que padronizando você tinha 365 dias para fazer aqueles quadros. Aí você disse, vou tirar umas férias e vai para algum lugar, nada acontece com você. E aí você fica lá naquela, fiquei 1 mês, poxa, eu ainda tenho dinheiro aqui, ainda tenho vida, tal, vou continuar mais uns 2, 3. Aí quando você vai ver, passou o ano. Quando você volta de novo para o seu trabalho, e aí no caso a gente está metaforizando uma questão para a questão da Kabbalah, você vai demorar 2 anos agora para construir isso tudo. Além daquilo que você não conseguiu cumprir, ainda vai ter novos pedidos. Por isso que não se pode perder shiur de Torá, madrugada de estudo da Torá. Porque nunca mais você vai construir esse dia, é impossível. Ficou um buraco ali para sempre. Por isso que, Moré, mas aí tem dias que eu abro um olho, o outro fecha. Meu irmão, bota um balde de água fria e mergulha dentro. Porque nunca mais você pagou o salário celestial e acabou para você. Aquele dia ali não teve Torá e você não vai recuperar. Esqueçam aquela parábola do Novo Testamento, do filho pródigo, que ele foi e gastou tudo. Não, não é nada disso. Porque depois que você volta, você vai ter que construir passo a passo e vai doer. Eu falo para as pessoas, vai doer. Porque aí vai ter que vir os anjos, vai fazer que nem a história de Jó, vai ter que raspar dos seus ossos toda a idolatria que entrou. Né? Vai até os ossos raspando. E o problema é que às vezes entra dentro dos ossos a idolatria. Aí ferrou. Aí vai ter que quebrar os ossos, vai ter que tirar aquela idolatria, aquela espiritualidade que entrou ali, que as pessoas ficam indo para a igreja receber de adoração. Imagina para tirar isso de dentro da pessoa. Aí, meu amigo, se não deu para limpar a Moré, diz que tudo que é purificado no fogo pode voltar para o eterno, Guerrinon. 1 ano de Guerrinon lá no fogo, queimando a alma para tirar tudo aquilo, limpando, né? As pessoas pensam que é uma ducha Lorenzetti, mas não é. Não é? Assim como você está vendo como é complicado essas coisas. Então, quando a gente vai estudar Cabala, a gente tem que saber da seriedade dos mundos espirituais que nós estamos lidando. E não pode brincar de forma nenhuma. Às vezes a gente brinca aí no nosso show, mas é uma brincadeira equilibrada, só pra gente rir um pouco. Mas isso aqui é uma coisa muito séria. E a gente fala assim, cuidado, a sua alma pode estar em perigo. Moré, eu vou sair do grupo, sabe por quê? Eu não gosto muito de grupo. Moré, tem uma pessoa lá que eu não gosto muito, fica falando besteira no grupo. Eu entrei, mas os seus vídeos estão no YouTube, eu também. Moré, e aí não entende, gente. Por mais que a gente explique às pessoas que tem que estar em grupo, tem que construir uma alma, não pode perder shiurim, não pode ficar brincando de acorda, não acorda. Mas a responsabilidade é de cada um. Quando chegar lá do outro lado, o Eterno vai perguntar, Moré, você ensinou? Eu ensinei. Vai chegar um de vocês, o que o Moré te ensinou? Ensinei isso e isso. E a pessoa vai falar, não, Moré, não foi isso não, o senhor está mentindo, não vai poder. Porque diz que quando você morre, vem um anjo do silêncio, te pega e tudo é revelado na tua frente. Não
tenho que você vai poder falar. É o mundo do pensamento. Foi ensinado. Olha, eu não fiz porque, porém, era aquilo outro, eu estava numa fase, não, eu estava querendo ver um filme até mais tarde, eu estava com... Não importa nada disso para o mundo divino. Porque exatamente o que você deixou de estudar ou deixou de fazer é o erro e a falta de Deus que está dentro de você. Aí depois a pessoa vem, mas aí, Moré, eu explico rapidamente para a pessoa, olha, tudo que você espelhou vai voltar sobre a sua cabeça. Não espelhou Torá, não vai vir Torá. Não espelhou doação, ajuda a Torá e etc. Não é? Também não vai vir coisa boa. E é assim que funciona. Agora, a gente ensina e a pessoa pode testar, não é? A Torá ela é bem didática, os castigos da Torá são bem didáticos, né? Veja, o povo de Israel saiu correndo do Egito. Chegou em frente ao mar e foi rezar. Moshe começou a rezar. O Eterno virou para Moshe e falou assim, para de rezar. Marchem. Construam. Meditem. Tente, se esforce até conseguir. Mas às vezes, nosso ego, nossa carne... isso está acontecendo comigo porque o Satã me atacou. Foi mesmo. Deus deixou ele levar isso porque o Satã... Mas tudo foi o que você plantou. Você ou a pessoa que está do seu lado, sabe-se lá. A gente fala para a pessoa, não casa com idólatra. Não casa com idólatra que você vai corresponder às suas vontades do corpo, vai ter sexo, vai ter beijinho, vai ter amor, mas espiritualmente você vai se arrebentar. Daqui a pouco a pessoa vai lá, o aluno, daqui a pouco quando chega já está casado. Aí a gente fica aqui, não é que eu vou me meter na vida de ninguém, mas o ensinamento foi dado. Mas na cabeça da pessoa não tem nada a ver, Moré, também, né? Poxa, Moré. Aí quando vai ver, tá todo arrebentado. A vida profissional, a vida espiritual e daqui a pouco até com ataque de demônios. Porque aquele cristão, se ele descobre a verdade, ele tem que passar por um tratamento, porque aqueles demônios da igreja, aquela idolatria vai persegui-lo. Esses dias teve um rapaz, que não é muito aluno, mas está com a ex-aluna, e que o espírito tentou sodomizá-lo. Tentou fazer sexo com um cara que é homem, fazendo ele ser mulher. Olha esse tipo de espírito que sai dessas igrejas. Vocês não estão acreditando ainda, não? O bicho pega. Não, as pessoas não estão acreditando ainda. Gente, a coisa é muito séria. Quando eu era ainda da igreja, que eu saí, eu já falei isso para as pessoas, eu vi todo o mundo espiritual negativo que tem sobre os céus. É muita coisa, gente. É muita força negativa. Vi também o JC, que ele é um ser que diz ser Deus, é um sistema espiritual, e que se fantasia de homem, mas é totalmente... Imitador, né, André? Oi? É um nível espiritual imitador de Deus. É imitador, só que por fora brilha e por dentro é só escuridão. Porque depois que essas forças espirituais pegam a pessoa, é dado laço, nó. Por isso que o J parece um anzol ali, né? Essa letra só tem 400 anos, ou menos, ou um pouco mais. Então veja, a coisa é séria. Por isso que quando as pessoas vão estudar a Torá, eu falo, estude de noite. Porque sem isso você não vai conseguir. Primeiro que ela está na mão da espiritualidade ainda. E ela não deve enfrentar. Ela não vai querer fazer. Até eu levo minhas pancadas aqui e enfrentar. O que ela deve fazer é falar, dá licença que eu quero sair disso. O Eterno me ajude. Me ajude. Por favor. Não deixe eu voltar para Edom. E aí ela vai começar uma guerra espiritual muito forte. Isso são revelações, isso não vai nem para o canal.
Mas eu estou falando para vocês entenderem a gravidade da coisa. E, Moré, e aí esse espírito de prostituição e de idolatria e de outras coisas atrapalha a vida da pessoa, né? Não, não atrapalha nada. Vai te destruir, vai te matar, não é? Vai tentar acabar com a tua vida e com suas reencarnações em todos os momentos. Entende? Não é atrapalhar, não é atrapalhar. Pelo contrário, quando Abraham estava lá seguindo o Eterno, veio as provas, o Ló, ele se separou dele. Ele falou: eu vou querer isso para minha vida, eu vou querer passar por esse masal, consertar masal, ter que consertar o que eu fiz no passado, em outra vida, eu vou para Sodoma e Gomorra. E lá ele foi. E aí lá a vida dele melhorou muito. Ele tinha uma cidade bem organizada, tinha moedas, ele era juiz da cidade, até que veio a destruição. Quando a destruição veio, qual era a destruição? Foi receber o sal, para a ideia ali é que não germinaria mais, e também foi colocado fogo. Né? A terra se tornou estéril. Então, essa é a ideia da árvore do bem e do mal. Veja, é o bem e o mal. E a árvore da vida é outro conceito, que você vai ter que passar por esses processos, consertar o seu masal e entender profundamente as aulas. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam uma coisa, e isso acontece, gente. Tudo que eu falo aqui acontece. Aí vai lá: Moré, por que isso, isso, isso? Eu mando escrito. Moré, por que é isso, isso, isso? Aí a mesma coisa que eu mandei, aí eu mando um texto para a pessoa, aí a pessoa: vamos lá. O senhor está falando que aqui é verde? Não, eu estou falando que... Aí dá vontade de falar: não, eu estou falando que é azul. Pô, se eu botei lá verde, não é? Se for uma metáfora, eu vou falar uma metáfora. Então a gente está ensinando coisas da Torá, mas a gente não está usando de metáforas, a gente está falando a verdade. A gente está mostrando para vocês os mundos espirituais. Então, e isso não é um conselho, isso é mais do que um conselho, porque é como a gente não fica se envolvendo com a vida de ninguém. Aí a gente fala: se você tem uma Bíblia dentro de casa dessas aí cheia de negatividade, joga essa porcaria fora. Alguém quer ver: amor, mas eu tenho muito, posso vender, ganhar um dinheirinho? Não, queima. Queima, porque se a pessoa pegar esse livro que está aí com você e se tornar idólatra, você está ferrado. Mas ficou só uma página, posso jogar? Queima. Queima, não é? Para que isso não caia na mão de ninguém e outra pessoa venha se converter com esse negócio. A gente fala: tira todas as imagens da sua casa. Não deixe idólatras frequentarem a sua casa. Moré, mas eu tenho filhos, Tudo bem, eu posso correr o risco e deixar, mas depois eu vou ter a pancada. E depois que eu tiver a pancada, porque eu casei com uma pessoa idólatra, ou isso ou aquilo, ou tiver uma pancada em outra, eu não posso vir aqui reclamar com o Moré. E nem posso falar no grupo: olha, eu tô doente. Pô, não é brincadeira isso? Olha, eu tô passando por um problema assim. Aí você: pô, a gente já não falou lá atrás? A gente já não explicou para a pessoa? E aí está escrito lá que Deus falou, não é? Shaul falou para Samuel, para Shaul: olha, obediência é melhor do que sacrifício.